uma madeira, um cabo, né, que não passa corrente, não é isso? Para afastar a pessoa. Então o clamor, nesse caso, e na imensa maioria das vezes, precisou de uma resposta rápida, célere. Então Deus escutou o sofrimento, o clamor do povo de Israel, dos filhos de Deus. E enviando quem? Moisés. Para libertá-los do faraó e da escravidão. Vou voltar à mensagem. Moisés, então, conduzindo o povo pelo Egito, chegou um momento de, no meio do caminho estava o quê? No Mar Vermelho. Então Moisés ali, né? O que ele faz? Que atitude ele toma? Também clamar, pessoal. Também invocar. Era tudo ou nada. Porque se o mar não abre, ia ter ali um conflito, resistência, porque o exército do faraó estava perseguindo os filhos de Deus com uma fúria muito grande. Então Moisés foi outro que precisou clamar. Poderia determinar que ele abrisse. Aleluia! Glória a Deus! Essa grande vitória, Moisés e o Páscoa. Olha aí. Repare no mês de abril, não é isso? Para não resplandecer a luz do Evangelho. Eu citei para você o Natal. E estou para que você tenha um entendimento pascual. O que foi introduzido na Páscoa dos cristãos? O Brasil, que é um país cristão, católicos, protestantes, evangélicos, o que foi introduzido, como no Natal, que já citamos, no período de Páscoa? Sim ou não? Não que não seja bom, mas do ano você pode, né? Sim. Você pode consumir, se você obviamente não tiver nenhuma restrição de saúde, o chocolate, o ovo, o bombom. Quando terminar o culto, você pode ir ao mercado. Ou melhor, na data de amanhã, né? Hoje não tem expediente, mas amanhã. Não é Páscoa. Mas você vai encontrar o garoto, o Nestlé lá à disposição. Vai encontrar ou não vai? Vai. Mas por que? Olha bem, o Deus desse século cegou. Aí, ó. Toma, ovinho da passagem milagrosa. Aleluia. Glória a Deus. Terminei não. É mais forte ainda, pessoal. O que é a Páscoa no cristianismo para nós cristãos? O próprio apóstolo escreveu assim, ó. Cristo é a nossa Páscoa. Aleluia. Ele é o Cordeiro de Deus o Pai. Porque com Moisés, Cristo foi o próprio Cordeiro em sacrifício na Páscoa. Ele venceu a morte e ressuscitou. Para nos o inimigo atua, equivocando, né, trazendo um outro significado para as coisas bíblicas, seja no Natal, seja na Páscoa, e poderíamos aqui citar outros e outros. Isso é bom entendimento dos incrédulos. É porque, pessoal, o inimigo atua de todas as maneiras para confundir as coisas espirituais, para afastar as pessoas de Cristo, do Senhor Jesus, para não resplandecer a luz do Evangelho. Ainda assim nós pregamos e anunciamos. Vou voltar ao Natal. Presta atenção agora. Teve um rei chamado Herodes que quis acabar com o Natal, com o nascimento. Ele
mandou eliminar, matar todos os bebês do sexo masculino. Todos. O inimigo atuando. Todos os bebês do sexo masculino, o Herodes, na Bíblia tem vários Herodes. Esse aqui específico é o Herodes o Grande. Ele deu um decreto para acabar, eliminar todos os recém-nascidos do sexo masculino. Uma vez mais o inimigo atuando. Por que isso? Repare bem. Magos do Oriente. Não se sabe o país, mas do Oriente vieram 3 reis magos, né? Talvez astrônomos, estudiosos de coisas voltadas à astronomia, né? Vieram do Oriente para celebrar o Natal, o nascimento de Jesus. E eles passaram numa cidade. Vocês poderiam, após visitar o menino, voltar aqui até mim e me dizer o caminho? Porque eu quero ir lá por uma estrela. E lá encontraram Jesus, José, Maria e o menino numa manjedoura. E quando viram o menino, preste atenção agora, se prostraram e o adoraram. Adoraram o menino com licença, com mirra. Olha, não volte pelo mesmo caminho. Porque Herodes, ele está com um pensamento ruim. Ele mentiu para vocês. Eles querem que vocês tenham as coordenadas, a direção, para chegar lá. Aleluia. Aí, após isso, né? Após isso, José e Maria apresentaram Jesus no templo, né? De acordo com o ritual judaico, ao 8º dia, né? O ritual de circuncisão. E o Espírito Santo, uma vez mais, agora falando com José. José, vai. Que homem José, né? Que pai, que chefe de família. Um homem com H maiúsculo. Tomou à frente Maria e o menino Jesus, e saíram de Israel. Por quê? Porque o Herodes ficou com uma fúria muito grande. Os reis, esse decreto que eu antecipei para vocês, para que todas as crianças ali da região de Belém perdessem a vida, os meninos fossem eliminados. O inimigo atuando, mas Deus dando livramento. E passou um tempo, José, Maria e o menino no Egito, até que o Espírito Santo de Deus, mais uma vez, agora em sonhos, revela a José: pode voltar para o Egito com Maria e com o menino, que Herodes já morreu, já saiu do trono. Agora está tranquilo, José, pode ir embora com Maria e o menino. Aí eles retornaram. Mas José, cauteloso, recebeu a notícia que após a morte do Herodes, quem tinha assumido o trono era o filho de Herodes. Então José, que homem, né? Que cautela a sua família, ele toma uma outra decisão. Olha, agora quem assumiu é o filho do Herodes. Vai que ele dá um outro decreto para, de repente, perseguir as crianças novamente. Então, sabe de uma coisa?
vamos nos estabelecer em Nazaré. Por isso que nós o chamamos Jesus de Nazaré. Aleluia, glória a Deus. Ele nasceu em Belém da Judéia. Foram para o Egito por causa dessa situação. E voltaram para Israel. E se estabeleceram em Nazaré. Lá Jesus, menino Jesus, crescia em sabedoria, em estatura, em graça, aprendendo a ocupação do pai, né, que era a carpinteira, a profissão do pai, né, e ele, durante o seu ministério, conhecido como o Nazaré. Vou entrar na parte final da mensagem agora, mas afinal, irmão, irmã, o que é de fato o Natal? Primeiro, o Natal, Jesus assumindo, reta final, a natureza humana. Olha aqui para mim, Filipenses 2:3, para você ler em casa. Não usurpou ser igual a Deus, mas tomou a forma de homem, fazendo-se semelhante aos homens. Jesus, olha aqui para mim, não foi criado, ele foi gerado do ventre de Maria, por obra e graça do poderoso Espírito Santo. O Glória a Deus, Espírito aleluia. Santo, que também é Deus, é o Senhor da vida. Ele veio sobre Maria, virgem. Maria era noiva de José, desposada por José, virgem Maria, noiva de José. O Espírito de Deus veio sobre ela. Inclusive, o anjo, né, orientando a José, que homem, para não deixá-la, não abandoná-la, porque do ventre dela era a obra e fruto do poderoso Espírito Santo. Aleluia, glória a E o anjo Deus. disse para ela: salve agraciada, o Senhor é contigo. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do seu ventre. De agora em diante, Maria, todas as nações e povos te chamarão de bem-aventurada, de bendita. E o que ela disse, que é válido para mim e para você? Ela disse assim, ó: eis aqui a serva do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Faça em mim a vontade do meu Senhor. Ou seja, ela se anulou. Não era o que ela queria, e sim o que o Senhor queria da vida dela. Glória a Deus. Uno e trino Deus, haja luz. Quando esse mesmo Deus que é uno e que é trino disse assim: façamos o homem na terceira pessoa, mais uma vez a gente observa a atuação da Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito. Então Jesus, que existe antes de tudo, ele é, olha aqui para mim, o Alfa e o Ômega. Repita comigo: Do outro lado aqui. o Alfa e o Ômega. O ômega. Ele é o princípio e o fim. E o fim. Para ele e por ele Para ele e por ele foram dadas foram dadas todas as coisas. todas as coisas. Olha o que diz aqui o versículo 3, ó. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, repare bem, Jesus é Deus, com o Pai e o Filho. O Natal é ele assumindo a natureza humana. Não lemos sobre o verbo? Qual foi a leitura inicial? E o verbo se fez carne. Jesus, olha aqui para mim, é o verbo encarnado. Repita: é o verbo encarnado. É o verbo encarnado. Número 2, por que o verbo se fez homem e habitou entre nós? Por que o verbo encarnado deixou o seu trono e habitou entre nós? Para que a salvação chegasse ao homem. Então, Natal é isso. Glória a Deus.
Jesus assumindo a natureza humana. Segundo, para que assim, após o erro de Eva, após o erro de Adão, em comerem daquele fruto que estava no meio do jardim, que não era para comer, ali, naquele exato momento, foi introduzido um remédio para a salvação. Glória a Deus Deus. disse assim para a serpente, o inimigo, né? Porém, inimizade entre ti e a mulher. No ventre dela, da mulher, nascerá um que vai o quê? Pisar na cabeça da Na cabeça. Glória a Deus. Então, por isso é o Natal. Quarto, para que se cumprisse as profecias. Inclusive um delas. Miqueias disse assim, ó, o rei dos judeus, que vai salvar seus povos dos seus pecados, vai nascer de Belém. Aleluia. E tu, Belém, Efrata. E para que a palavra de Deus se cumpra, as coisas vão se encaixando, sabia disso? Com Porque certeza. Maria, querido, Maria era natural de Nazaré. Mas José também vivia em Nazaré. Mas teve um decreto lá, por um homem chamado Augusto, que ia ter um censo. Eles iam, como acontece nos dias atuais, né? Fazer um recadastramento de quem é da geração de Davi, de Belém. Então, José, e para que a palavra de Deus se cumprisse, se encaixasse, ele sai com Maria grávida, já perto de ter o menino Jesus. Ele sai de Nazaré com o intuito, com a finalidade de ir até Belém, ele, José, para participar do censo que estava tendo ali. Porque José era da linhagem de Davi. E a cidade de Davi era qual? Belém. Então tudo se encaixa. Aí o Miqueias fala sobre a cidade de Belém. Terminando agora. Deitado numa manjedoura, não havia lugar na estalagem. E lá vai o grande homem José, com Maria, grávida. Não havia locais ali em Belém para receber Maria. E José, então, o envolve. O local que estava disponível era uma estalagem. Quem sabe o que é uma estalagem? É o local que ficam os animais. Eu fico pensando o coraçãozinho daqueles animais ao contemplar o Criador vindo ao mundo ali. Deus se fazendo um homem e habitando entre nós. E não tinha um berçozinho. O Rei dos Reis foi colocado numa manjedoura. O que é uma manjedoura? A manjedoura é o local que se colocava o alimento para os animais. Então Jesus nasceu ali em Belém. Não havia lugar, foi numa estalagem, numa manjedoura. E eu pergunto a você, terminando, na noite de hoje, será que ele a pastora pediu para a gente fazer oração, por favor,